Olá, seja muito bem-vinda a mais um episódio aqui da Organização de Dentro para Fora. Esse é o espaço que você encontra para descobrir como você organiza a sua casa e a sua vida. Então, esse é um lugar onde você tem informação e tem conteúdo de qualidade. E hoje a gente vai falar sobre um assunto super importante que super conecta com o que a gente fala aqui no nosso canal. Mas antes de a gente começar, eu quero te animar a deixar o seu like, a se inscrever no nosso canal, que é bem importante você também compartilhar com mais mulheres que possam fazer sentido esse conteúdo e que possa propagar nossa mensagem aqui do nosso canal. Então já faz isso aí, já se inscreve, já ativa as notificações para você ficar por dentro de tudo aqui, ok? E hoje a gente vai falar de um assunto importantíssimo. O assunto aqui hoje é organização e alimentação. E para a gente falar desse assunto, eu trouxe uma pessoa super especial. Ela é uma mulher de Deus, nutricionista, uma amiga querida, o qual eu tenho tido a oportunidade de caminhar um pouco mais de perto. É a Karen Daledoni. Seja muito bem-vinda! E eu já quero começar, Karen, com uma coisa bem atual e que tem super a ver com nós mulheres, que a gente tenta dar conta de tudo, né, da nossa vida como esposa, como mãe, como funcionária, e acaba que a nossa alimentação acaba ficando meio no segundo plano, assim mesmo, né? Às vezes a gente já vai para o mais prático, para o iFood, para uma coisa mais rápida, né? Você com as tuas pacientes, você também percebe a gente negligenciando um pouquinho a nossa alimentação? Sim, percebo. Que a rotina diária é bem puxada, né? E a gente acaba indo para as coisas mais fáceis, né? De fazer, né? No dia a dia. Mas a gente tem que cuidar com isso, né? A gente tem que se atentar para realmente comer comida de verdade, realmente saber o que nutre o nosso corpo, né? Porque a gente precisa de nutrientes, não de comida, né, sem nutrientes, né? Tipo pizza, só carboidrato, só o pão. Então a gente precisa pensar realmente, né, no que eu vou comer, planejar e coisa e tal, para dar tempo de fazer tudo, né, no nosso dia a dia. Sim, é o que a gente percebe é que às vezes tem um mito em torno disso. As pessoas acham que se alimentar bem é difícil, é caro, toma o tempo da gente, que a gente não vai conseguir, enfim, né? Mas cada vez mais tem sido desmistificado esse assunto e a gente tem visto que não dá mais para dar desculpas, né? Então, que dicas que você tem assim para compartilhar com a gente sobre praticidade mesmo, para a gente acabar com essa desculpa que é caro, que é demorado, que eu não consigo, né? O que você recomenda para as suas pacientes no dia a dia que seja coisas acessíveis e duráveis, que a gente consiga implementar? Porque o que eu percebo também é que às vezes a gente quer fazer mudanças radicais e aí a gente já falha na primeira semana ali, né? Porque do nada você resolve ser aquela pessoa fit, que não vai mais fazer isso, não vai mais fazer aquilo, e não é sustentável, né? Então, assim, como que você traz isso de uma forma mais leve e sustentável, que se torne de fato um estilo de vida, não uma coisa para um prazo determinado, né? Sim. Eu acho que tudo vai começar, eu penso que tudo tem que começar pelo conhecimento. Então você tem que conhecer o que é saudável e o que não é, para você poder fazer a sua escolha se você vai comer algo saudável ou não, entendeu? Então você tem que ou ir numa nutricionista ou estudar um pouco sobre o que é uma alimentação saudável. Primeiro eu acho que é isso, é o conhecimento. A Bíblia fala lá em Oséias 6 que o meu povo foi destruído por falta de conhecimento, né? E hoje a mídia, ela coloca, né, a mídia fala para a gente comer algumas coisas, né, que muitas vezes não é saudável e não é o melhor para nós. Então a gente tem que conhecer primeiro o que é o saudável e o que não é. Depois você precisa, acho que, planejar, né, a sua alimentação pelo menos da semana, né, e então você precisa planejar o que você vai comer, entendendo o que é saudável e o que não é. Deixa eu falar um pouquinho do saudável. O saudável é então, o que vai te nutrir, né? Então, eu vou para essa linha de o que Deus fez, né? Quais são os alimentos que Deus fez? O que é comida de verdade? Então, primeiro você tem que entender isso, né? Então, eu preciso comer comida de verdade. Então, eu preciso ir no mercado com esse entendimento que eu preciso comer comida de verdade. Então, eu vou planejar, por exemplo, a minha semana, eu vou no sábado ou no domingo no mercado. Então, eu vou comer, né? Eu vou comprar bastante salada, eu vou comprar frutas, vou comprar
os carboidratos, né, que a gente precisa. Então, são os carboidratos, as vitaminas e os minerais são as frutas e as verduras. Ok, comprei já. Eu vou investir nos carboidratos, que são o macarrão, o arroz, o pão. Então, eu preciso saber que eu preciso comer isso, que eu preciso comer as vitaminas e os minerais e que eu preciso comer as proteínas. Então, eu preciso planejar pensando nesses 3 nutrientes. E a proteína, o que eu vou comer de proteína durante a semana? Vou comer frango, vou comer um bife, vou fazer uma carne de panela. Então, você pensa nisso. Isso para o seu jantar e para o seu almoço, né? E para o café da manhã você tem que pensar em ovo, né? Ou buscar uma outra fonte de proteína. Então, é muito importante, hoje em dia a gente se sabe que para longevidade, para saúde, pensar em proteína, né? Então, colocar a proteína em todas as suas refeições, né? Você não pode só tomar um café da manhã, hoje em dia, com pão e manteiga, ou com um bolo. Não, você tem que sempre pensar, mas qual é a minha proteína? Então, eu vou buscar um iogurte, vou buscar um ovo, vou fazer uma panqueca com whey protein, né? Então, eu tenho que pensar na proteína. Se você for comer um lanche, você também pensa na proteína. O almoço, você pensa na proteína, só que sim, as principais refeições você pensa nos 3 ingredientes. Os carbos, proteína e as vitaminas e os minerais. Então, no café da manhã eu vou pensar nessas 3, no almoço eu vou pensar nessas 3 e no jantar eu vou pensar nessas 3. Mas sempre a gente acaba esquecendo a proteína. Sim. Mas a gente tem que sempre lembrar que ela é essencial até para as doenças crônicas, né? E também para a longevidade. Então, pensando em saúde e longevidade, eu preciso investir em proteínas. E então você falou em coisas fáceis e práticas, né? Assim, deixar as receitas mais elaboradas para um dia que você tem mais tempo, né? E no dia a dia fazer um negocinho prático mesmo. Então eu vou pensar no carboidrato, então eu vou fazer um arroz ou um macarrão, ou uma batata. Beleza. É rápido, certo? Macarrão é rápido, arroz é rápido, Sim. Uma batata é rápido. Eu vou pensar na proteína, não precisa ser uma proteína super elaborada. O que eu faço lá em casa? Filezinho de frango, né? Deixo congelado ou deixo já que se eu vou usar 1, 2 dias. Bifinho, também dá para pegar congelado. Ou você vai fazer uma carne de panela, também dá para congelar um músculo, alguma carne, né? Você coloca na panela, também cozinha rápido. Rapidinho, Carne cozinha rápido na panela de pressão. Sempre ter salada lavada, né? Ou você comprar uma salada, então você chega do mercado no final de semana, lava essa salada para a semana, ou você já compra aquelas saladas lavadas, higienizadas. Sim. Então tá ali prático, e legume também é muito prático de fazer, né? Eu acho. Só joga ali, pica rapidinho, coloca no vapor ou faz um refogadinho. Você pode fazer algum legume. Então, coisas práticas para o dia a dia. Coisas que em meia hora você faz, né? Sim, sim. Tem também muita gente que tem o hábito, não sei se é o correto, é você que vai dizer pra gente, de fazer as marmitas lá no final de semana e congelar. É saudável? Tem um prazo para você deixar congelada? Como que você lida com essa parte? Porque tem gente que ou já leva no trabalho, né, marmita, isso é muito bom. Mas às vezes também não dá pra gente deixar lá o mês lá no congelador. Não. Perde os nutrientes muito fácil? Como que é? Não que perde, né? Mas assim, de 20 a 30 dias, né? No máximo. Dá pra deixar e é uma boa ideia fazer. Daí você tem que ir no mercado no final de semana e comprar e já cozinhar, né? E elaborar suas marmitinhas. E é uma boa opção, né? Pra você não cair comendo só um lanche, alguma coisa assim, e realmente consumir nutrientes, né? Saudáveis. Legal. Então, Karen, agora eu queria falar de uma coisa mais pessoal e que tem a ver com o nosso universo feminino, né? Porque a gente pensa que o autocuidado tem a ver com skincare, com salão, com manicure, e tudo isso de fato é muito importante, né? Mas você vê a alimentação como um ato de amor próprio, de autocuidado mais profundo, né? Não só com a gente mesmo, mas com a nossa família, né? Uma vez que nós somos influenciadores diretos, né? Eu vejo na minha casa, né? Então, se eu quero implementar um hábito, uma alimentação, eu preciso começar por mim. Não adianta eu falar, você não pode comer doce, você não pode comer bolacha. Sim. Mas eu tô toda hora ali abrindo pacote, né? Então, como que você vê a alimentação como um ato de amor mesmo, amor próprio, né? De autocuidado com a gente mesmo? Eu vejo bem assim. Eu sou a
que como saudável e só que malho também, né? Então, como você fala, né? Que é de dentro para fora, né? Então, é a alimentação e a atividade física, né? Na verdade, tem 5 pilares, eu vou falar aqui para você. Tem 5 pilares para nossa saúde, tá? Então, que a gente tem que cuidar para ser esse negócio de autocuidado, de amor e de dentro para fora. Então, o primeiro é o sono, né? 5 pilares que eu vejo. Então, sono para a saúde. Porque tudo tem a ver com a saúde, com longevidade, com como você quer envelhecer, não agora, né? Porque a gente tem uma cultura Longo muito prazo, do agora, né? Então agora eu vou ficar com a unha bonita, agora eu vou, sei lá, fazer meu cabelo vai ficar bonito por, sei lá, 3 dias, agora, né? Então é esse negócio rápido. E muitas vezes fazer uma atividade física e alimentação, você tem que perseverar muito mais para você ver realmente os resultados. Sim? Né? Não é um negócio rápido. Expresso, né? Não é expresso. Você tem que fazer por um mês para você ver algum resultado, né? Uma atividade física ou uma dieta, né? Uma alimentação. Eu não gosto muito da palavra dieta. Eu acho que dieta é todo dia, assim. Mas é mais alimentação saudável mesmo, né? Que você tem que mudar esse link. Mas os 5 pilares lá que a gente tem que, né? Que são autocuidados, amor próprio, de dentro para fora. Então, o sono, super importante, né? Então, a gente também tem uma cultura hoje em dia que trabalhe, faça um monte de coisa e não durma, né? Não perde tempo dormindo. Não perca tempo. Mas hoje, cada vez mais os estudos têm falado que nós precisamos dormir, que nós precisamos relaxar, né? Então, o sono, dormir 7, 8 horas, né? E bem dormidas. Então, o sono, você tem que priorizar isso. É autocuidado. Né? Você tem que priorizar, então, uma atividade física também, né? Fazer alguma coisa que você goste. Cada vez mais os estudos têm falado da musculação, que é o principal, principalmente para as mulheres, né? Que passam por essa mudança hormonal, menopausa, e a gente perde muito músculo. Então, quanto antes a gente começar com exercícios de força mesmo, melhor. Então, não é só correr, não é só dançar, não é fazer zumba, não é só isso. A gente não é uma coisa, talvez, que você goste de começo, mas depois você começa a ver os resultados no seu corpo e você vê, né, o quão é importante realmente ter músculo para você envelhecer bem, para você descer uma escada, para você conseguir sentar direito lá, né, nos seus 80, 90 anos. Então, mobilidade. Então, é muito importante, então, atividade física e priorizar músculo, fazer músculos, né, que seria a musculação, o crossfit, alguma coisa assim, ou calistenia até hoje em dia também. Hidratação é um outro pilar, né, que você tem que se hidratar, né, são 2 a 3 litros de água por dia e muitas vezes a gente esquece, e é água, né, não é só suco, e não é refri, não é água doce, mesmo, né? Sim, pensar que bebida doce você está ingerindo calorias também, né, então isso tem que cuidar, porque entra no teu cálculo de calorias totais e que você até acaba engordando se você toma muito suco, se você toma, né, muito refri. Então, priorizar a água. A alimentação, né, que a gente está falando aqui, também é um outro pilar que você tem que entender, conhecer o que é o alimento saudável e escolher comer alimentos saudáveis. Eu falo muito de você ter uma dieta assim, 80%, 80-20. Então, 80% tentar fazer certinho com alimentos saudáveis e deixar uns 20% para, né, um chocolatinho, tanto no seu dia a dia, ou no seu dia a dia, pensando na sua semana. Então, não precisa ser 100%, né? Caxias. Não, é um equilíbrio, né? Sempre vem do equilíbrio. Então, eu posso, tipo, depois do meu almoço, comer lá um pedacinho de chocolate, né? Ou, sei lá, uma paçoquinha. Você pode colocar alguma coisa, né? Posso comer uma pizza no final de semana, mas eu não vou comer 5 paçocas, entendeu? Eu não vou comer 2 barras de chocolate todo dia. Eu não vou comer pizza todo dia porque é fácil, né? Então eu vou deixar essas coisinhas, né? Algumas gostosuras, ou algumas sair um pouquinho do meu saudável, esses 20%, mas eu vou tentar fazer bonitinho, vou tentar acordar de manhã, comer meu ovinho, né? Lembrar da minha proteína, comer minhas vitaminas, lá, minerais, que é a minha frutinha, né, o meu pãozinho com um cafezinho. Então eu vou tentar acordar bem, eu vou tentar fazer meu almoço saudável, vou tentar fazer minha janta saudável, mas nesse meio caminho, em algum momento eu posso, né, sair um pouquinho, né.
esses 20%, e o outro é desestressar, né? O outro é esse despressurizar. Então você, né, encontrar, né? A gente fala que, né, orar, né, meditar na palavra, encontrar alguma coisa relaxante mesmo. Você precisa relaxar. Então esses 5 pilares, se desconectar. E também muitas vezes a gente tem falado hoje em dia se fala muito de mindfulness, né? Então, e tem muito a ver com o que a gente está falando aqui de alimentação. Então você vai comer, você realmente comer concentrado ali com a tua mente no negócio que você vai comer, entendeu? Não é um negócio, vou comer rápido e qualquer coisa só porque eu tenho alguma coisa para fazer logo depois. Não. Você vai, né? Então você tem que estar ali. Então por isso é legal preparar, planejar, né, saber comer coisas, né? Eu vou comer coisa saudável, não vou comer qualquer coisa. Então eu vou estar ali, eu vou desligar a TV. Ser intencional, né? Eu vou ser intencional. No piloto automático ali, não né? no piloto automático. Então isso para tudo na nossa vida, né? Esse é um pilar também da saúde, de você estar naquele momento. Né? Seja em qualquer momento. É bacana que, ó, antes de vir para cá, eu li uma frase bem bacana que diz assim, que Jesus não tinha ansiedade, ele vivia com intensidade, né? Então ele nunca estava pensando lá na frente, ele estava pensando no aqui, no agora, intensamente, né? E eu parei para pensar, falei, uau, quem sabe não é isso que está faltando para a gente nos dias de hoje. Porque você está almoçando aqui, você já está pensando na janta. O que eu vou comer na janta? O que tem de bom na geladeira? As crianças, principalmente. Às vezes eu falo do meu filho, não dá uma hora que ele almoçou, ele já está lá abrindo gaveta, geladeira. Eu falo, meu filho, mas você acabou de almoçar. Parece que ele já está com esse olhar lá para frente, né? E falando um pouco sobre essa questão do express, da urgência que você falou, é um movimento que eu tenho percebido bastante também. São essas intervenções cirúrgicas, né, bariátricas, plásticas, enfim, que prometem, né, esse resultado rápido, e eu tenho percebido o quanto isso é preocupante, né, o quanto as pessoas estão fazendo de uma ferramenta o fim. Né? Então, o que era para ajudar algo que você não consegue, que você acaba se tornando o fim, né? Não, eu vou levar minha vida aqui de qualquer jeito porque eu vou fazer a bariátrica e vai resolver a minha vida, né? E a gente não pensa no longo prazo o que esses procedimentos podem acarretar lá na frente, né? Que o teu corpo vai ter várias deficiências para absorver vitaminas, né? E o que está acontecendo com a mente das pessoas, né? Que elas estão indo para esse lugar de praticidade, né? Um pouco eu vejo que são as próprias redes sociais que vendem uma imagem de vida perfeita muito rápido e acessível para todos, né? Então eu sempre falo para os meus filhos, né? O Instagram, o Facebook, aquilo ali não é uma vida real. Ninguém coloca ali, né, uma mãe na frente do fogão, cozinhando, né? Você coloca o quê? Os momentos bons, aquele, né, o 20%, sim, igual você falou, né? Sim. Porque o 80% é vida real. A gente tem as nossas lutas, as nossas dificuldades, a nossa agenda, todo mundo está correndo atrás de uma forma de viver uma vida leve e saudável, né? Você também percebe essa ânsia das pessoas por pílulas mágicas? Sim, sim. Percebemos, sim. As pílulas mágicas estão aí, né? Mas a gente precisa mudar nossa mente, né? Como sim, você falou, né? Mudar nossa mente, tipo, pensar diferente, talvez até fora da caixinha do que a mídia tem nos mostrado e tem nos vendido, né? Eu gosto muito de pensar em eu sempre falo para você, né? Eu penso muito em longevidade e saúde, né? Então, tem que vir essa mudança de mente, né? Nas pessoas, a gente precisa talvez pensar nisso, né? Em como quero envelhecer, como eu vou envelhecer e na sua saúde hoje, porque assim, quando a gente é jovem, né? Deixa eu falar aqui, quando a gente é jovem, a gente pode comer, a gente acaba comendo de tudo e pode comer de tudo e não dá problema nenhum e a gente nem engorda, não né? Tem impacto ali na hora, a gente vê nos né? nossos filhos, né? Então, né, não tem impacto ali. Mas, né, chega nos 30, 35, 40, 50, a gente começa a ver os impactos, né? E se a gente não mudar, né, a gente acaba até, né, tendo uma doença, alguma coisa assim, tendo que lidar com alguma coisa não legal, né? Por exemplo, a diabetes, gordura no fígado, hipertensão, né? Que a gente deu uma falada aqui.
Então, a gente precisa então, pensar, eu acho que a longo prazo, né? E fazer mudanças, talvez, incluindo mudanças na sua vida, que né? não Ter sejam um pontuais, conhecimento, né? Mas que, né? e porque assim é difícil mudar muito rápido, né? Mudar tudo de uma vez. Então, ir implementando processos saudáveis, rotinas saudáveis, né? Então, se você gosta muito de tomar refrigerante, eu vou fazer, né? Vou fazer um jejum de refrigerante, não vou tomar mais mudar para água com refrigerante. gás. Eu vou mudar para água com gás, eu vou só tomar refrigerante no final de semana. Então, você perceber, então, ter o conhecimento, né? Você precisa ter o conhecimento do que é saudável e do que não é, e você tem que ter a disciplina, que também isso vem de mudança de mente. Você tem que querer implantar coisas na sua rotina, né? Então eu vou fazer uma caminhada, eu vou dar uma corrida 2, 3 vezes na semana, e você não abrir mão disso, né? Então não negociar, não né? negociar. Você tem que colocar e tem que achar um horário ali na tua rotina, na tua rotina do dia a dia, né? Ou você vai acordar antes, ou você vai dormir mais tarde, ou você vai perder, né? Tipo, não vai investir tanto tempo no almoço, não sei, fazendo outras coisas. Você pode malhar na hora do almoço, numa academia, né? Alguma coisa você tem que mudar. Mas algum preço tem que ser pago, né? Vai ter que ser. Não tem né? outro E talvez jeito. também nem comer, e parar de comer muito também, né? Porque daí quando a gente é jovem, a gente come de tudo e muito. E quando a gente vai envelhecendo, a gente tem que saber que a gente não pode comer as mesmas o tanto de comida que a gente comia e do mesmo jeito, porque o nosso metabolismo, ele acaba baixando, né? Então, quando a gente vai envelhecendo. Então, a gente tem que realmente também comer menos, aprender a comer menos, né? E eu gosto muito desse negócio de 80-20, também dá pra, né, na hora da gente comer. Então, eu não preciso estar 100% cheia quando eu como. Eu uso isso pra mim. Então, tudo que eu falo aqui, eu uso. Então, eu não preciso me encher quando eu estou almoçando ou jantando. Eu posso ficar 20% sem encher, entendeu? Eu posso ficar 80% cheia, satisfeita. Eu acho que esse é o ideal, né? Então, porque a gente acaba comendo demais, porque a gente quer sentir aquele negócio, nossa, agora eu quero estar explodindo. Agora, né? Não. Aprende a parar um pouquinho antes. Isso também já ajuda bastante, né? Nesse processo. E daí você tem que implantar essas coisas para você não cair numa bariátrica, né? Num fazer cirurgias, num procedimento tão invasivo. Mas eu acho que começa tudo nessa... Eu preciso mudar a minha forma de pensar, né? A mudar a mente. Sim, uma coisa que a gente fala bastante aqui também é sobre... eu gosto de falar sobre 3 fatores, né? Que é o conhecimento, igual você falou, né? O conhecimento certo, né? As pessoas certas. Eu acredito que o ecossistema também ajuda muito, né? Por exemplo, você quer lá ter uma rotina fit, você precisa estar perto de pessoas que tenham essa mesma mentalidade, né? Verdade. E lugares certos também, não adianta você querer ser uma pessoa saudável, mas você frequentar todo dia churrascaria, pizzaria, acontece que você... Então a gente fala muito sobre isso, dentro da organização mesmo, né? A gente tem esse movimento de mulheres que querem estar nesse lugar, para que você se conecte com outras mulheres que também queiram estar nesse lugar, porque acaba que tem um estudo que diz que nós somos a média das 5 pessoas mais próximas, né? Acaba que o ecossistema impacta demais. Né? Então, na hora de a gente escolher até, né, as amizades, os assuntos, por afinidade mesmo, o que eu quero para mim em relação à minha saúde? Puxa, eu vou buscar me conectar com pessoas que estão nesse lugar, que estão vivendo isso, que também curte isso. Muito bom. Né? Não tem nada mais ruim do que você ter uma visão de mundo, uma cosmovisão, e você está no meio de pessoas que não pensam nada a ver. Né? Eu falo muito sobre isso em relação ao cristianismo. O cristianismo é isso, as células, esses grupos menores, são, né, pessoas se reunindo em torno de Jesus, em torno de um propósito maior. Né? Então, você percebe também esse movimento de pessoas que buscam essa ajuda, mas que às vezes estão inseridas no ecossistema errado, né? E aí elas querem mudar, mas as pessoas que estão em volta
estão nem Não tão aí. nem aí. Tipo, não estão colaborando para nada e isso acaba puxando a pessoa novamente para aquele lugar, né? De se alimentar mal. Isso, então, é real na nutrição real, também. É real. Nessa Sim. importância. Até uma coisa que a gente fala muito, né? A gente que está imersa nesse mundo cristão, né? E as pessoas acabam que tornaram meio que brincadeira, né? Ah, crente não bebe, mas come que é uma beleza, né? A gente começou a fazer piada em torno de um assunto muito importante e muito sério. Sim. Né? E acaba que o teu próprio cérebro vai reconhecendo aquilo como uma coisa nada Normal, a ver, né? E você dá risada e fala do irmão gordinho, né? E tudo isso parte para esse lugar que você falou, né? Que a Bíblia mesmo fala, né? De renovar a nossa mente, né? De fato, a gente gosta de ter tempo de mesa, a gente gosta de comunhão, mas você crê que existe uma forma de fazer isso de uma forma que seja edificante e saudável ao mesmo tempo, né? De a gente alinhar os nossos irmãos aí na hora de trazer o lanche, ó, vamos cuidar lá com a escala, vamos ver o que a gente, né? Uma salada de fruta, de sugerir. Você acha que isso é possível, Karen, de a gente ajudar os nossos irmãos com o mindset alimentar? Olha, não sei, viu? Eu acho que parte de cada um, né? A gente pode tentar ajudar, mas não sei se a gente vai conseguir, porque é muito, acho que, individual, né? Então, o que eu faço, tipo, quando eu vou, né? Por exemplo, eu vou numa célula, mas eu janto antes, entendeu? Eu já vou alimentada. Eu janto antes, eu como o meu lanche saudável, né? E eu já vou alimentada e eu não preciso comer as coisas que estão ali. Você socializa tranquilamente. Eu socializo, mas eu não preciso, né? Mas eu sou uma pessoa bem disciplinada, né? Então, quando eu coloco as coisas na cabeça, eu realmente faço. Então, assim, a gente pode, né? Cada célula pode, né? A gente pode trazer isso, né, para as pessoas. Uma pauta, Uma né? pauta, mas eu creio que é bem individual, assim, que vem da consciência de cada um, né? De buscar e as coisas mais saudáveis às vezes são mais caras, né? E às vezes dão mais trabalho. Então você tem que investir, né? Você vai ter que talvez investir. Naquilo que é valor para você. Tanto tempo quanto dinheiro. Sim, para isso. Mas vai da parte desse lugar da parte da desse mente, lugar, né? Então, né, uma coisa que eu lembrei aqui, quando eu participava de uma célula, eu tinha que trazer o lanche, eu estava na escala. Então, ao invés de eu levar vina, eu fazia carne moída com molho, com pão. Já é uma então, eu substituição. tentava substituir, né? Mas talvez tenha um investimento maior em dinheiro, né? Então, Sim. você vai ter que... mas tem alternativas. Sim, existe saídas, né? É mais uma questão de consciência mesmo, e eu vejo que a própria igreja vem se posicionando como nunca em relação a isso, né? A gente tem tido pessoas de influências falando sobre essa questão da alimentação, isso é muito bom, né? E eu tenho visto assim, uau, onde é que a gente estava que esse assunto só veio para a mesa agora, né? Agora que, né, eu costumo dizer que as pessoas, elas só se quebrantam diante da dor, então é aquilo que você falou, às vezes precisa vir um problema de saúde, às vezes precisa vir, né, algo relacionado a você para você ter a consciência, não, eu preciso mudar, né? E eu vejo esse movimento dentro da igreja mesmo, né? De literatura, de conhecimento, e isso tudo é muito bacana, né? E a gente só louva a Deus mesmo, porque isso tem vindo, né, até para os sermões. Mas é uma parede que a gente ainda vai precisar romper com muito cuidado, porque mexe muito na parte emocional, né? A gente vê desequilíbrio emocional mesmo, pessoas que tiveram uma escassez na infância ou que elas estão se alimentando por um outro motivo para se suprir de algo que não é somente a nutrição do corpo, né? Então eu acredito que a gente precisa passar a olhar para dentro mesmo e, como você falou, no momento das refeições ser intencional, né? Por que eu estou me alimentando? Por que eu estou comendo tanto? O que está acontecendo, né? E também vai para esse lado do autoconhecimento, né? Nós, mulheres, que a gente passa por várias fases no decorrer do mês, né? Eu não acreditava nesse negócio de TPM, achava, não, nada a ver, isso aí não existe, né?
Mas de uns tempos para cá eu comecei a olhar mais para os meus comportamentos e tem aquela semana que parece que você quer comer o mundo, gente, que nada te... É um buraco sem fundo. Sim. Que nada te sacia. Daí eu falei, uau, não é que isso existe mesmo. E quais que são as tuas dicas para esse momento que a gente vive, que parece que nada sacia a gente quer comer tudo. Não, eu passo por isso todo mês. E sempre pensar em ir para as comidas saudáveis, né? Porque se a gente abrir um pacote de, por exemplo, um salgadinho, você vai comer todo o pacote. Não sei se só um, mas vai vários. Se você abrir uma, né? Tipo, eu tenho, né? Eu nem abro, né? Eu, tipo, nem compre. Você já passa longe da tentação. Não pode, né? Então você tem que ir vai comer comida saudável, uma fruta, né? Mais docinha. Pipoca, faz uma pipoca, assim, eu amo pipoca, né? Então quando eu tô com vontade de comer esses salgadinhos, assim, eu faço pipoca, né? Pipoca assim, nem no óleo. É uma super alternativa, né? Bota um salzinho lá, então bastante pipoca, pode comer, é saudável. Aí frutas, né? Ir para as frutas, e na verdade o que o nosso corpo tá querendo é comida de verdade. Só que a gente acaba comendo outra coisa, né? Porque ele precisa de nutrientes, ele está precisando de nutrientes ali. Então você tem que investir em comida, né? Comer bem. Eu acho que comer bem no almoço, né? Então, se você está acostumado a comer tipo 2 colherinhas de arroz, eu acho que nesse tempo comer mais. Comer mais arroz, comer mais feijão, comer mais carne. Para evitar, para você realmente se sentir saciada, né? E à tarde ir para as bananas, né? Banana é ótimo, né? Nessa fase, banana, canela, né? Buscar esse olhar para o saudável, para o que Deus fez, né? E porque realmente te nutre. Sim. Né? Teu corpo realmente está precisando de mais nutrição. Mas um pacote de salgadinho não é a nutrição. Você acha que é a nutrição que ele quer, ou um chocolate, né? Mas não é bem isso, né? Sim. E agora, Karen, nesse papo super gostoso que a gente está falando, eu como profissional da organização, eu gosto da prática mesmo, né? Então eu costumo dizer que organizar a cozinha não é sobre gavetas, armários, né? É sobre ser funcional para você, uma organização que funcione, que faça sentido, não é uma coisa estética. E na alimentação eu acredito que a gente também precisa ter uma despensa ali bem organizada, de forma que a gente consiga, e prática também, né? De forma que seja sustentável essa rotina saudável, né? Quais que são as tuas dicas práticas alimentares aí para a gente não cair na tentação de sair da nossa rotina saudável? Boa. Olha, ter sempre à vista alimentos saudáveis, alimentos nutritivos, né? Então, ter uma boa fruteira, isso, uma boa fruteira na sua vista. Uma coisa que eu gosto muito de comprar é iogurte, né? Então, uma dica que eu queria deixar aqui é a gente ler os ingredientes, os rótulos dos alimentos quando a gente compra, porque tem, por exemplo, isso de iogurtes que eu falei. Tem iogurtes muito saudáveis, que você vê ali, tem 1, 2, 3 ingredientes, tem sem açúcar, né, super top, e tem iogurtes que você pega que tem tipo uns 10 ingredientes e um monte de coisa que você nem... Você começa a ler os ingredientes e nem sabe o que é e coisa e tal. E geralmente quando ele é de morango, ele tem corante, ele tem um monte de coisa que não faz bem, é adoçado. Né? Então, falei isso de ler os rótulos, né? Estamos falando de organizar, mas eu pensei ali numa geladeira bem bonita também, bem abastecida, né? E uma das coisas que me vem na cabeça que eu gosto muito de comer iogurte, principalmente agora no calor. Então eu compro bastante aqueles potinhos de iogurte menores que são de iogurte natural mesmo, né? Que tem poucos ingredientes. E dá para você bater com uma fruta e isso vira quase como um sorvete. Dá aquela sanada no doce. Eu também gosto, né, de comprar geleia, né? Então também você vai ler os rótulos das geleias no mercado, ver se não tem açúcar, ver se tem poucos ingredientes e até jogar no iogurte uma colherzinha de geleia, né? Porque o iogurte é natural, não tem gosto de nada. Daí você joga uma geleinha ali. Faz toda a diferença nesse teu iogurte. Então, você abrir essa geladeira, né? Eu acho também organizar a geladeira bem bonita, com coisas saudáveis, né? Com fruta também, com iogurte, com queijo e coisas à mão também que você pode pegar, né? Para fazer um lanchinho. Eu acho que ter também
equipamentos, né? Tipo, ter uma air fryer para você fazer alguma coisa na air fryer hoje em dia é seja tão rápida. prático. Sim, prático, coloca lá uma batata, né, para assar, algum legume para assar. Então, né, usa o micro-ondas também. Eu acho que fazer coisas no vapor eu acho bem bom, né, como eu te falei. Ter alguma coisa, né, que você possa fazer ali no vapor, que também é fácil de fazer. Então, tem equipamentos ali também que vão ser na sua cozinha, fáceis de usar, rápidos, né, de fazer. Uma boa frigideira também, né? Hoje em dia tem frigideiras que não precisa nem de óleo, né? Que você não precisa nem jogar óleo, nada. Eu tenho uma que, né, eu faço os meus ovos de manhã sem óleo nenhum, não gruda nada. Então investir, são um pouco mais caras, mas investir numa boa frigideira também, que você vai colocar lá 3 ovos e você vai comer todos os 3 ovos, não vai ficar ali. Então, investir em bons equipamentos, né, assim, e ter à mão coisas, e talvez você não comprar no mercado o que é, né, o que não é saudável, né, você ter à mão e se você tiver com muita vontade, daí você sai para comprar alguma coisa. Que já vai dificultar, né, já vai ter aquele filtro. Isso, não, eu tô com muita vontade de tomar sorvete, daí você sai e toma lá o teu sorvete, né? Que é o que eu faço. É diferente de você ter a mão ali. É diferente de você ter um pote, 2 potes de sorvete e você vai lá, você vai pegar, é rápido, né? Você vai comer. Demanda, né? Mas você pode pegar o seu iogurte com uma frutinha congelada, bater e também dar um ótimo sorvete. Banana, manga, né? A gente fez até um de uva com leite ninho, assim, ficou bem... A textura ficou boa, ainda não experimentei, mas eu vou experimentar à noite. Sim. Então, a gente precisa, então, mudar nossa mente e procurar, então, essas receitas saudáveis criar, aí, né? Criar soluções, né? Criar até soluções. Nessa parte que eu gosto muito de bolo, sabe? Mas eu sempre procuro essas alternativas, farinha de aveia, essas outras farinhas que não seja diretamente o trigo, né? E até queria umas dicas sobre isso também, a parte de cereais, a granola ali, tudo isso é válido, sacia bem, entra no lugar desses cereais adoçados, né, que tem as marcas aí que as crianças gostam. Granola de mercado, a gente não confia muito. Você acha que já vem meio alterada ali? Ou tem que ser aquelas bem caras, porque tem granolas e granolas, né? Então, eu compraria bem cara. Mas, na verdade, dá para fazer em casa. Eu faço em casa, né? Então, eu passo numa loja de produtos naturais, eu compro lá todos os nuts, lá as oleaginosas, compro uma aveia boa, um óleo bom, que eu compro óleo de coco, e um açúcar também, que pode ser um açúcar de coco. Demerara. Demerara não, acho que mais açúcar de coco, né? Ou algum adoçante mais natural também. Um stevia ou talvez um xilitol, alguma coisa assim. E daí você faz a sua granola, dá para fazer a sua granola em casa, é fácil. Tipo, porque ela já tem um processamento, no caso, essas de mercado, ela já passou acaba tendo muito processo. açúcar também, o óleo é diferente, não vai ser o óleo de coco, vai ser, não sei, óleo de soja, óleos que não são tão saudáveis, né? Então, você tem que ler os ingredientes, né? O que eu indico é ler os ingredientes. Ver o que tá ali. O mais caro é que acaba sendo ali a granola mais saudável, mas daí, então, para você não precisar comprar, investir tanto, você faz na tua casa. É só colocar tudo numa assadeira. E pôr no forno, né? A gente já põe fez. Põe no forno e mexe, né? 15 minutinhos está pronto, é muito fácil. Fica crocantezinha, Fica crocante, gostosa, fica uma delícia. Legal, então, legal. A gente virar uma chave e criar soluções para aquilo que a gente para entrar no lugar. Todo mundo fala, né, que pessoas viciadas, elas só mudam o vício, né? Então tem lá o alcoólatra, não, agora não vou mais beber. De fato ele para de beber, mas daí vai para o cigarro, vai para a comida, E eu creio que o hábito também ele é uma substituição, né? Então a gente substitui o iogurte pelo sorvete e a gente vai fazendo essas substituições. E de pouquinho em pouquinho, né? Sim. E tendo esse conhecimento também, investigando, procurando receitas. E acho que isso é aos poucos que você vai incluindo na sua rotina. Talvez você não mude tudo de uma vez. Mas você vai aos pouquinhos, né? Agregando, né, conhecimento e fazendo na sua rotina, né? Uma outra coisa que eu ia conversar com você também sobre essa questão de mudanças sustentáveis, né? É uma forma primeiro, de ter essas mudanças sem causar um peso, uma pressão,
de que você não consiga dar conta. Mas principalmente sobre você envolver a família nisso, que eu acho que o maior desafio é isso, né? Você Sim. mostrar para o teu filho que o morango, que a banana também é gostoso. Lógico, para competir com a Fini ali vai ser difícil, né? Mas a gente apresentar uma maneira, porque as frutas, elas são tão coloridas quanto, de você ter maneiras criativas. Eu acho que o nosso maior desafio como mãe, né, esposa, dona de casa, é a gente envolver a família nesse processo, né? Não fazer uma coisa ali, não, eu estou fazendo para minha saúde, quem quiser, né? Mas a gente trazer isso de uma forma leve, que não se torne um peso e que seja sustentável e que a gente envolva todo mundo no processo, seja ajudando a preparar, enfim, uma estratégia para que se torne legal, né? Eu sempre falo na organização que ela não precisa ser um peso. Não, por favor, guarda isso aqui que está fora. Não, mas se você treina o teu filho ali a guardar os brinquedos, assim que ele brincou, ele vai gostar daquele ambiente organizado e ele vai pensar, puxa, eu não quero viver numa bagunça. E a alimentação, eu acredito que também vai chegar uma maneira que, se a gente conseguir envolver eles no processo, que eles mesmos vão ter a capacidade de identificar, não, isso aqui não é legal mesmo, né? Como que você acha que a gente pode fazer isso envolvendo a família toda? Eu acho que o melhor seria começar bem cedo, né? Começar Sim. com eles bebê. Começar com eles bebê e eles crescendo, vendo a gente Começar ser do saudável. começo, né? Isso. Acho que o mais fácil Esse seria o isso. ideal, né? Esse é o ideal. Sim, e a gente já ter mudado, né? Tipo, a gente já ter mudado e os filhos já crescem com a gente. Mas nem sempre é o possível, né? Olha, eu acho que realmente tem que ser sem pressão, porque senão eles não vão fazer, né? Tipo, lá em casa eles me veem fazendo, né? Então, só que eu tenho um que é super mimita e tem um outro que não. Tem um fã e um não. Um fã e um não. Mas ele sabe, né? Ele tá vendo, ele tá tem o tendo. conhecimento, ele sabe, né? Tanto, e lá em casa todos fazem atividade física, todos tentam comer bem, então a gente vive nesse ambiente, né? O pai também faz, o pai também come bem, e os filhos vão indo nesse lugar. Mas não pode ser algo... Um quartel. Um quartel, sim, não é um quartel, é tudo equilibrado, né? Tem o momento das coisas, como eu falei, os 20%, né? Tem o momento das coisas gostosas, mas o nosso dia a dia, a gente tenta ser mais saudável e é isso, tem que ser sem pressão mesmo. Mas eu acho que a gente é muito exemplo, né? Sim, sim. Eu acho que se a criança vê, em algum momento ela vai fazer sentido para ela. Vai fazer sentido e ela vai fazer também, né? Seja agora, seja quando ela for adulta, né? Ela cresce nesse lugar em que ela está vendo os pais, ela está vendo e ela vê também, ela vê os pais dos amigos. Sim. Então ela vê, né? Ela vai na casa de uma amiga e ela vê como é, a diferença. Né? Ela vê e ela fala, talvez os meus pais... tô entendendo. Talvez os meus pais estejam fazendo certo, né? Então, assim, ela vai percebendo, né? Então, eu acho que seja você o exemplo, né? Faça as coisas, né? Saudáveis, né? E proporcione isso, né? Para as crianças, dê isso para as crianças e elas têm as escolhas. Elas também ter as escolhas dela no futuro e até, né? Tipo agora mesmo, né? Se ela... Bom, os pais vão falar, mandar a pessoa comer, né? Olha, você está comendo, isso que tem, né? Na verdade, os pais deveriam fazer hoje em dia, acho que eles não fazem muito, né? Já dá uma flexibilizada, né? Mas... Eu sempre falo assim, né? Que enquanto eu posso impor as coisas... Isso. É relativamente fácil, mas vai chegar o momento que eles vão precisar fazer as escolhas próprias deles, né? Então eu preciso me certificar que eles vão estar preparados para fazer essas escolhas, né? E uma das coisas que eu sempre falo, até no processo da organização, né? É que você precisa respeitar o processo. Não adianta você querer atropelar as coisas e implementar mudanças radicais que você não vai conseguir dar continuidade, que você vai ser essa pessoa inconstante. Essa é uma coisa que eu vejo muito também nas pessoas, nos jovens, mas nos adultos também.
essa inconstância, né? Não, hoje eu tô fit, não me ofereça nada, não vou comer nada, mas amanhã eu já chuto todos os baldes, né? E daí até o povo brinca com isso também, não, eu vou correndo atrás do balde, daí põe a foto lá na academia, não sei o que, tá pago, né? Então eu vejo muito essa onda de inconstância, né? E como isso prejudica o nosso organismo, porque você tá passando uma informação para ele, daqui a pouco você já... né, abriu tudo, existe essa questão metabólica, também interfere quando a gente não tem uma constância na alimentação? Olha, acredito que sim, mas eu sempre pego naquele ponto do 80-20, para você não ter essa inconstância. Faça 80% certo, 20% você dá aquela flexibilizada e assim você vai, e vá. Não né? desista, né? Não desista, sim, não desista, não tenha esses, né, pense, muda sua mente, pensa que você é saudável, certo? Você é saudável. Isso também é uma coisa que o povo fala muito, né, dessas declarações, né, até no coaching, que está super na moda, né, esse negócio de coaching, e realmente eu acredito que, porque a Bíblia fala que como você pensa, assim você né? E o que você declara fala muito do poder da palavra, né? Então de você falar, não, eu sou uma pessoa saudável, eu sou capaz de fazer boas escolhas, né? De você se afirmar, eu acho que parte muito desse lugar, né? De você ter uma identidade, um autoconhecimento para você fazer essas escolhas, né? E no fim a gente vai cair sempre nesse negócio da mente, da mentalidade, do hábito, da mudança. Nossa, que papo incrível, Karen. Obrigada por transbordar aqui na nossa vida todo esse conhecimento, esses insights, essas dicas. Queria te agradecer mesmo. Foi maravilhoso ter essa conversa. Obrigada por esse espaço. Que bom. E para você que está nos acompanhando, que fez sentido para você essas conversas, que te inspirou a ter uma vida saudável, faz o seguinte, compartilha esse conteúdo com o maior número de mulheres possíveis, para que elas também possam se inspirar em ter uma vida saudável. Eu vou colocar o @ da Karen aqui na descrição desse vídeo para você conhecer também um pouquinho do dia a dia dela, um pouquinho do trabalho, para você ser edificada. E a gente se vê no próximo episódio.